Megali, eu sou uma das integrantes do Quem Conta Comigo, eu sou atriz, arte educadora e contadora de histórias. O Quem Conta Comigo é um grupo que se formou durante a pandemia com a intenção de continuar contando histórias, mesmo que à distância, para crianças. Desde o início, pesquisamos muito sobre a criação de personagem com objetos, manipulação de objetos e figuras, sombras e formas animadas. Entre muitos erros e acertos, a gente aprendeu muita coisa. Essa videoaula vai falar um pouco sobre o nosso processo, sobre os nossos aprendizados e a nossa forma de trabalhar. Vai ser um passo a passo, com 5 etapas, desde a escolha da história até a criação desse corpo dessa personagem. Ao final, eu vou usar a história Grilo Adivinho para ilustrar como a gente pode formar esses personagens. Essa história foi analisada, roteirizada e gravada para o canal do Quem Conta Comigo. Bora lá? Passo 1 é escolher uma história e observar quais são as suas principais personagens. Então, não tem jeito. Para começar, se você está começando na arte de narrar histórias, de contar histórias, eu sugiro que você pegue uma história que você gosta muito, que você já conhece muito, que você tem muito afeto. Pega essa história que você já conhece, que você conhece de trás pra frente, de frente pra trás, que você sabe todas as personagens, que você já conhece, todos os pormenores. Pega essa história que você já sabe muito e estuda ela mais ainda. Vê quais são todas as personagens. As personagens mais importantes, as personagens secundárias, todas as personagens que são essenciais para que essa história aconteça. Ah, essa personagem aqui é a personagem principal. Essa aqui é uma personagem secundária, mas sem essa personagem a história não acontece. Ah, essa personagem que aparece. Mas se eu tirar essa personagem a história vai acontecer do mesmo jeito. Putz, se eu tirar essa personagem, a história não acontece. Ah, tem essa outra personagem aqui que ela é importante, porque é essa personagem que vai trazer o objeto tal, que é importante para que a história aconteça desse jeito. Entende a história inteira e para que serve cada personagem. Quais são as personagens que são realmente importantes, as que são realmente necessárias e quais são os personagens que estão ali só para fazer volume. Pega só as que você precisa e mantém elas. Agora a gente vai pro passo número 2. A gente vai escolher uma personagem dessas todas da história e vai analisar a sua personalidade. A gente vai pegar as características dessa personagem e entender o que forma essa personagem. Ela é uma personagem esperta? Ela é sábia? Vamos pensar que esperteza e sabedoria são coisas diferentes. As pessoas recorrem a essa personagem pelos seus conselhos sábios. Ela é ágil. Ela é uma personagem mais preguiçosa. Ela é sonolenta. Ela é ardilosa. Ela é uma personagem que trama coisa contra os outros. Egoísta. Vamos entender quais são as características principais dessa personagem e destrinchar. Isso vai ser importante para a gente lá na frente poder entender qual vai ser o objeto, já que a gente vai usar um objeto, né, nessa videoaula, para caracterizar essa personagem. Qual vai ser o melhor objeto para caracterizar nossa personagem? A gente precisa entender quais são as características dessa personagem. Ela é uma personagem meiga. Ela é uma personagem carismática. Ela é brincalhona. É uma criança saltitante. Vamos pegar uma história conhecida. A Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Se a gente pega uma personagem como a Chapeuzinho Vermelho, que é a personagem principal da história, ela é uma menina meiga, doce, uma criança feliz, saltitante, que não tem a intenção primária em desobedecer a mãe, mas que quando encontra o lobo, pensa, mas esse caminho aqui pode parecer melhor. E ela é distraída, porque ela se distrai com as coisas da natureza. Ela gosta do belo, ela gosta de observar as coisas da natureza. Então ela é uma criança curiosa. Essas são características dessa personagem. E são características que podem ser pistas para depois a gente conseguir pensar num objeto que pode caracterizar a Chapeuzinho. Mas, por exemplo, se a gente vai falar da vovó da Chapeuzinho Vermelho. Ela é uma senhora, ela mora sozinha na floresta, o que nos diz que ela é uma senhora que tem uma presença, uma senhora corajosa, mas ela é uma senhora.
ela tá doente, então ela deve estar lá na casa dela, recolhidinha, com o pijama dela, acamada. Uma senhorinha, talvez com um pijaminho, um roupão, mas com uma certa presença, porque é uma senhora que mora sozinha na floresta, ela não mora sozinha numa cidade, dentro de um apartamento, protegida pelos porteiros e por 1000 portões. Ela mora sozinha numa floresta. Então ela tem uma certa presença, mas ela tem uma fragilidade por ser uma senhora e tá lá adoentada. Então a gente tem essas características sobre essa personagem. Passo 3. Então, a partir dessa personalidade que a gente traçou, a gente vai começar a observar objetos que possam representar essas personagens. A partir da textura, da cor, do tamanho, do formato, tudo isso a gente vai levar em consideração para que possa ser uma representação daquela personagem. Vamos começar a olhar uns objetos? Essa colher. Será que ela poderia ser a Chapeuzinho ou a vovó? Ou uma outra personagem? Eu acho que para as personagens que a gente traçou até agora, eu não diria que combina com nenhuma das duas. Se fosse... Mamadaçamá. Se fosse... O caçador. O caçador da Chapeuzinho. Andando pela floresta bravamente, em busca do lobo. O caçador era uma boa figura para essa colher de pau. Robusto, duro, atento. Temos aqui, quem sabe, um personagem para essa colher de pau. Agora, poderia ser milhões de outras personagens, hein? Porque cada objeto pode ser 1 milhão de outras personagens. Vamos pensar... Vamos ver outro objeto? Essa bolinha aqui poderia ser a Chapeuzinho, talvez. Ela não é vermelha. Para Chapeuzinho, talvez fosse interessante um objeto vermelho para ligar a questão da touquinha dela com o objeto. A minha primeira escolha seria um objeto vermelho para Chapeuzinho. Na ausência de um objeto vermelho, eu talvez escolhesse essa bolinha por uma questão de ser um objeto lúdico, que é um brinquedo, que ela é uma criança, então escolher um brinquedo para representar Chapeuzinho pode ser uma coisa interessante, dependendo inclusive dos outros objetos que estão sendo escolhidos para contar a história. Isso depende também do conjunto de objetos. Se todos os outros objetos vão ser objetos mais sérios e ela é o único brinquedo, cria uma representatividade muito forte. Mas a minha escolha primeira para Chapeuzinho seria sempre um objeto vermelho, porque ela é a Chapeuzinho vermelho. E tem uma representatividade muito forte o capuz vermelho dela na história. Na ausência de um objeto vermelho, eu acho que não teria nenhum problema usar uma bolinha amarela. Mas não seria a minha primeira opção. Vamos ver o que mais a gente tem de objeto? Poderia ser uma ótima Chapeuzinho vermelho. Apesar de não ser um objeto lúdico, não ser um brinquedo, ela é vermelha, ela parece um chapeuzinho e a gente pode fazer com ela vários tipos de brincadeiras. Para contar a história, como ela é uma xícara, a Chapeuzinho pode tá andando, pode se esconder, ela pode virar até um chapeuzinho no próprio contador. Isso a gente pode até ver depois, pensando mais pra frente, quando a gente for analisar as formas do objeto se mover. Pensando até na xícara, o pires da xícara pode depois ser, de repente, a própria cestinha da Chapeuzinho, ela pode andar em cima da cestinha. Aí a criatividade do contador pode ir longe. Essa parte, para mim, é a parte, acho que mais legal, que é de analisar os objetos e pensar nas 1000 possibilidades que pode ter. A gente vai olhando para os objetos e vai pensando... Putz, uma xícara, o que essa xícara pode virar? Se é a xícara vermelha, se é uma xícara azul, se eu tenho uma colher, se é uma bolinha, uma tesoura. Uma tesoura poderia ser... um lobo. 1000 coisas
Pensando na xícara, se a gente vai pensar na xícara como chapeuzinho, o que poderia ser o lobo? O que poderia representar um perigo para essa xícara? Será que seria uma tesoura? Será que seria um martelo? Será que seria uma panela? Uma coisa maior do que ela que vai guardar ela? Uma peneira? O que representaria um lobo para essa xícara? Um outro objeto que a gente pode usar. Parece uma simples conchinha, mas ela pode ser... O próprio caçador, porque ele pode estar observando todo mundo. Ele pode estar mirando para o lobo. Ou pode ser a cesta da Chapeuzinho. Cada objeto pode ser 1000 coisas diferentes. Vai depender da composição de todos os objetos e vai depender da nossa criatividade, de como a gente quer compor. Eu vou repetir isso várias vezes e assim, realmente eu acho essa parte a mais divertida e a mais legal de pesquisar, porque olha que incrível isso aqui. Como pode ser realmente a cestinha da Chapeuzinho, dependendo de quem é minha Chapeuzinho, ou realmente pode ser caçador e como ele tá procurando o lobo. Porque aqui já é um caçador com a arma. Nosso outro caçador era um caçador duro, esperto, reto, atento. Esse aqui já é um caçador mirando, pronto pro ataque. Vamos ver mais um objeto? Para mim, essa bolsa de gelo é uma perfeita vovó. Porque ela tem a robustez, que é essa nossa vovó que mora na floresta, que mora sozinha na floresta, precisa. Mas ela também tem essa delicadeza dessa vovó que tá doente, tá adoentada, precisando de um carinho, precisando de um apoio, precisa. Então, ela é grande, porque ela é o maior dos objetos que eu mostrei até agora. Tirando a colher de pau, que é comprida, ela é a mais larga dos objetos. Ela tem uma presença. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma coisa que pede assim, ó, um aconchego. Ela tá precisando de um pouco de carinho, de um pouco de... isso aqui, ó, de aconchego. Então ela parece um pouco com uma senhorinha, com uma vovó. E ela pode se mover um pouco como uma vovó, meio lenta. A gente ainda vai testar a movimentação dos objetos. Mas quando eu olho para essa bolsa de gelo, ela me lembra muito essa vovó, que tem um tamanho e uma presença, mas ao mesmo tempo uma delicadeza. O material que o objeto é feito, o tamanho, o formato, a cor, tudo isso vai influenciar muito na leitura que esse personagem vai ganhar na história quando o objeto for utilizado. Então, como vocês viram, se é um objeto grande, pequeno, se ele é gelado como a xícara, que é feita de porcelana, ou se ele é mais quentinho, como a bolsa, que é feita de tecido, ou se ele é comprido e duro, como a colher de pau. Tudo isso vai influenciar na nossa leitura na hora que esse objeto for levado à cena, quando ele for levado para a história. Porque, vamos lá, dependendo do objeto que eu escolher para cada personagem, eu vou imprimir qualidades diferentes para esse personagem, certo? A própria Chapeuzinho, que eu mostrei aqui 2 objetos diferentes que podem ser a Chapeuzinho, como a bolinha ou a xícara, vou imprimir características diferentes para o personagem. E tudo bem, são 2 objetos que podem funcionar para essa Chapeuzinho. E quando eu for testar as qualidades, as características desses objetos, eu vou entender qual funciona melhor para a história que eu quero contar e como eu quero contar. Passo 4 é criar composições a partir do objeto com ilustrações. Então, a gente vai pegar o objeto e vai compor ele colocando olhos, nariz, boca, pernas, um bigode de repente. É legal saber que no canal Quem Conta Comigo a gente usou muito essa técnica em vários vídeos. Por exemplo, no vídeo Um Porco Vem Morar Aqui, a gente tem vários objetos que são o objeto com um toque de ilustração para transformar esse objeto em
na personagem. O porco, por exemplo, ele é um sabonete que em algumas cenas aparece com um narizinho de porco. A galinha é um pregador que em algumas cenas aparece com a crista de galinha. Essa foi a pesquisa do grupo para as videohistórias. A gente usou muito isso foi muito interessante pra gente naquele momento que a gente estava fazendo as videohistórias. Isso é uma técnica, não é certo, não é errado, é um jeito de fazer. É bem interessante a gente pensar o que a gente está fazendo, como e por quê. A imaginação da criança não precisa de ilustração. Então, quando eu pego uma xícara e digo, essa é a Chapeuzinho, a criança tá vendo aqui a Chapeuzinho. Ela não precisa de nenhuma outra ilustração para acreditar que isso aqui é Chapeuzinho. Isso me impede de colocar olhos nessa Chapeuzinho? Não, não me impede. Mas eu tenho que saber por que eu tô escolhendo colocar esses olhos nesse Chapeuzinho. Para não ficar a mais, para não ficar demais, para não ficar eu achando que a criança não tá entendendo, para não querer ilustrar a imaginação. Não tem nenhum problema a gente colocar ilustrações, desenhos junto com os objetos. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não diminuir a imaginação da criança, para não achar que a criança não está entendendo a brincadeira. As crianças brincam sozinhas com diversos objetos, elas inventam 1 milhão de coisas sem orientação dos adultos. Elas inventam muita coisa. Então a gente não precisa tentar orientar a imaginação delas através dos desenhos, tá? Os desenhos estão aqui para expandir a imaginação e não para diminuir a imaginação. A gente tem que sempre lembrar disso. A imaginação não precisa de ilustração. Quando as ilustrações aparecerem, elas têm que tentar aumentar essa imaginação das crianças. Tá bom? Quando eu falei, por exemplo, da bolinha, se é Chapeuzinho, é uma bolinha amarela. Ah, como é que a gente pode, então, a partir da ilustração, tentar transformar essa bolinha na Chapeuzinho? Ah, vou colocar um laço vermelho e daí sim, vai ser uma ilustração de que essa é a Chapeuzinho. Vai me ajudar a trazer um elemento vermelho para a bolinha. Tô ilustrando? Tô, mas eu tô colocando um elemento vermelho numa personagem que não tem nada vermelho, mas que pede uma coisa vermelha. E daí eu tô usando a ilustração para me ajudar a compor uma personagem. Ah, deixa eu pensar. O caçador. Eu quero colocar um elemento cômico no meu caçador. Vou colocar então um bigode. Ele não precisaria desse bigode, mas esse bigode pode me ajudar a ampliar a imaginação à medida que eu coloco uma comicidade com esse bigode. Então, todas as vezes que a gente for pensar em colocar a composição da ilustração, é legal que a gente pense no que isso aqui tá me ajudando. Isso aqui tá me colocando um elemento lúdico, um elemento cômico. O que isso tá me ajudando na história? O que isso tá colocando de elemento novo? E não só tentando humanizar esse objeto. Porque a criança já vai entender, a criança, o adulto, enfim, a imaginação já vai aceitar que isso é o objeto que eu falei que ele é, que é o personagem que eu falei que ele é. Tá? Então, sempre que a gente usar a ilustração, vamos lembrar que ela tem que ser para ampliar alguma coisa e não simplesmente ilustrar. E finalmente, o passo 5, que é testar as movimentações e o ritmo dessa personagem, para entender como é que ela vai se mover durante a história. Então, a bolinha é um material que quica, ele é ágil, ele é flexível e ele, da natureza dele, ele quica, certo? Então, é um material rápido, ágil, quica. Então, a gente pode pensar que seria um material que uma personagem que pode se mover assim. Como a gente segura esta personagem? Pode ser assim, pode ser assim. Assim é menos prático, porque a gente evita que ela quique, né? Que ela pule. E pensar sempre em segurar o objeto de uma maneira que a gente consiga mostrar ele para o público, tá? Dependendo do objeto, a gente pode segurar ele com a mão assim, segurar ele por trás assim, segurar ele por baixo.
importante a gente pensar em segurar de uma maneira que ele consiga ser visto pelo público. Quando a gente segura muito assim, a gente impede que o público veja o objeto na sua totalidade, ou na maior parte dele. Quando a gente vai pensar em explorar a movimentação do objeto, é legal a gente pensar a natureza do objeto. Então, para que esse objeto serve? Do que ele é feito? Uma bolinha de borracha serve para pular. Ou serve para, no caso dessa daqui, para fazer massagem ou para cachorro morder, mas ela pula, porque ela é de borracha. Então, ela é um objeto ágil que pula. Então, a gente pode testar esse tipo de movimentação. Ela pode andar rolando, porque faz parte da natureza do objeto. Ela pode pular assim, de uma mão para outra, porque ainda faria parte da natureza do objeto, certo? Outro objeto. A concha. É um objeto que serve para pegar coisas. Essa daqui é furadinha, né? Então ela é quase uma escumadeira. A movimentação natural dela seria pegar coisas, então seria essa movimentação. Então ela teria movimentações mais retilíneas. Ela não seria uma de movimentação de pular. Ela não teria uma movimentação de jogar de uma mão para outra. Ela não quica. Não é da natureza do objeto, material de que ele é feito, não quica. É um material mais duro. Pelo formato dele, ele roda. Ele faz esse tipo de movimento. Quais movimentos interessantes ele faz? Em cima da mesa, ele faria talvez esse movimento. Ou movimentos amplos, assim. Movimentos de sacudir o objeto assim não são interessantes porque descaracterizam o objeto, qualquer objeto. Quando a gente marionetiza o objeto, como alguns estudiosos e como alguns manipuladores dizem, que é balançar o objeto, você não consegue ver o objeto direito e você não tá dando característica real nenhuma para ele. Porque quando eu vou fazer o objeto falar, atenção, lobo, pare agora! Eu não tô dando nenhuma característica real para esse objeto. Como se eu dissesse, atenção, lobo, pare agora. Assim eu tô fazendo uma característica que é de um caçador que tá apontando uma arma. Se eu só balanço o objeto, parece que eu não sei o que eu tô fazendo. Então é legal a gente sempre testar quais as movimentações que a natureza do objeto me apresenta. Esse aqui, como ele é redondo, ele pede muitos movimentos circulares. A bolsa, ela tá bem esparramada. Ela tá bem cansada. Ela pede um movimento mais arrastado. Eu jamais faria essa bolsa quicar. Ela tá completamente esparramada. Se eu inflar ela, porque ela abre, né? Então a gente pode inflar ela e deixar ela bem cheia de ar. Não vai encher mais que isso. Ela vai continuar sendo um objeto, porque ela não quica. Da natureza dela não é de quicar. Ela não pula. Ela é um objeto que fica esparramado. Ela é um objeto que se arrasta. Ela vai se arrastando até a porta e abre a porta e recebe as pessoas. Pode entrar, minha netinha. Sim, vem até a cozinha. Ah, nossa, faz tanto tempo que não me visita. Sua mãe mesmo faz quase um mês que não vem. Senti a sua falta. Percebe que é um objeto que a natureza dele é uma natureza mais baixa? Ele não pede, ele poderia voar talvez, mas ele pede uma coisa mais rasteira e arrastada.
A gente pode tentar explorar outras movimentações, mas a gente não pode fugir de como o objeto se comporta. Eu não posso quicar com esse objeto porque não combina com ele. Então, a gente sempre tem que explorar entendendo o objeto. A xícara. Como uma xícara se moveria? Se eu passar uma xícara para alguém na mesa, eu posso arrastar a xícara para alguém, eu posso transferir a xícara para alguém, eu posso... Se essa xícara de repente cai, ela pode rolar, mais difícil, mas ela pode rolar. Eu não vou nem tentar quicar que eu vou quebrar minha xícara, hein? Mas a xícara não é uma... pela natureza dela de ser um objeto de porcelana, ela não pula. De ponta cabeça também ela tem as mesmas características. Ela pode ser arrastada, ela pode ser transferida. Ah, mas ela poderia dar pequenos passinhos? Faz menos sentido. Mas poderia. Você pode tentar. Mas numa mesa, se eu vou dar a xícara para alguém, eu pego a xícara e levo ela até a pessoa. A xícara não vai dando pequenos passinhos até chegar na pessoa. Mas a gente pode tentar. A gente pode tentar fazer essa xícara dando pequenos passinhos até chegar no outro lugar. Aí que ela tá com medo. É sempre uma exploração, tá? O mais importante, eu já falei isso várias vezes, mas é entender a natureza do objeto. E isso, assim, eu acho que são os dois passos que eu mais gosto, que é escolher os objetos e entender a natureza dos objetos quando a gente está explorando a movimentação deles. E para fechar essa aula, eu vou usar como exemplo os objetos que a gente usou para fazer a história Grilo, o Adivinho, que é uma das histórias que está no canal do Quem Conta Comigo. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem assistir a história e entender do que eu vou falar. É uma história que foi estudada, roteirizada e gravada pelo grupo. E nessa história a gente usa famílias de objetos. E como assim famílias de objetos? Família de objetos é quando a gente usa um grupo de objetos vindo da mesma família, vindo do mesmo lugar. Na história do Grilo Adivinho, o Grilo, que é a personagem central da história, ele é uma ilustração de um homem que a gente usa um pregador para fazer a boca dele. E daí a gente tem duas famílias de objetos. A família de objetos dos trabalhadores do castelo, que é representada por objetos que vêm da cozinha, então que é uma taça, um rodinho de pia e uma colher de silicone, como se fosse uma colher de pau. E o rei e os amigos do rei. O rei é um abacaxi e os amigos do rei são todos frutas e legumes. Então aqui a gente faz uma divisão clara da classe trabalhadora, o pessoal que está na cozinha trabalhando, produzindo a comida, fazendo o banquete, e o pessoal que está sentado à mesa consumindo esse banquete. O Grilo, ele pertence à classe trabalhadora de alguma maneira, mas nessa história ele não está pertencendo a classe nenhuma porque ele está aqui com uma outra função. E quando a gente escolhe a família de objeto as famílias de objetos de cada uma dessas duas classes, a gente está fazendo uma escolha clara de usar os objetos para contar a história, para ajudar a contar a história. Quando a gente escolhe utensílios que são úteis para a galera da cozinha e as frutas para a galera que está comendo o banquete, a gente está usando esses objetos para ajudar a gente a contar quem são essas pessoas e o que elas estão fazendo nessa história. Infelizmente, a videoaula é muito curta, não dá pra gente contar e pensar em muito mais coisa. Espero que esses 5 passos ajudem vocês a começar a contar as histórias de vocês com objetos. Se precisarem de ajuda, se quiserem saber ainda mais coisas, podem procurar a gente nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!